Hey guys, how's it going? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco mais para vocês sobre a minha história com o IELTS, né? No vídeo anterior eu tinha mencionado que eu comecei a dar aula de IELTS lá no Canadá e na época eu pouco sabia sobre o teste. E de fato tudo isso é verdade. Então como é que foi? Quando eu estava lá no Canadá, no meu segundo ano lá, a gente podia trabalhar, né? Porque a história pra gente era o seguinte: durante 1 ano e meio que eu fiz de curso, os primeiros 6 meses a gente só poderia trabalhar se fosse dentro da universidade. Poderia ser qualquer emprego, até num restaurante, mas tinha que ser dentro do campus. Então, nesses primeiros 6 meses, eu não arrumei nenhum trabalho dentro da universidade. Na verdade, eu comecei a dar aula particular. Então, eu dava aula particular para filhos de professores ou para outras pessoas que precisavam melhorar o seu inglês. Passei os primeiros 6 meses fazendo isso, depois a gente podia aplicar para trabalhar normal, né? A gente podia aplicar para ter um work permit e aí a gente podia trabalhar em qualquer canto. Fui lá, apliquei para o work permit, aí fiquei capaz, ou me permitiram trabalhar em todo lugar e aí eu arrumei o meu primeiro emprego, que foi um summer job, né? Em um summer camp. Ou seja, eu fui trabalhar com crianças e adolescentes em um acampamento de verão. Eu trabalhava numa universidade chamada UBC, que não era a universidade que eu frequentava, né, que eu fazia minhas aulas, mas eu trabalhava para uma escola chamada International House, né, que é uma escola muito famosa ao redor do mundo. Tem International House em basicamente todos os países de língua inglesa. Então eu trabalhei lá por 3 meses como Activities Leader, né? A molecada estudava no turno da manhã e de tarde eles tinham atividades diferentes, como ir para o museu, andar num parque, tinham esportes e tudo mais, e a gente cuidava dessa parte, né? Esse contrato que eu tive nesse summer camp era de 3 meses, era só um summer job, como eu falei, né? E ele terminou ali por volta de julho. Então em julho eu me vi desempregado. Certo dia eu estava em casa, eu lembro demais, foi um sábado. Eu estava lá num sábado, por volta de meio-dia, cozinhando, eu estava fazendo o meu almoço, e aí uma colega minha me liga, dizendo que a escola que ela trabalha estava precisando de professores. Eu sabia muito pouco sobre essa escola e sabia muito pouco sobre o trabalho que ela fazia. Eu sabia que ela dava aula em uma escola que também era de chineses, essa minha amiga chinesa, obviamente. Então ela me ligou dizendo que eles estavam precisando, tal, tudo mais, e que o cara queria que eu fosse lá naquele momento fazer uma entrevista. E ela falou que era para dar aula de IELTS. Eu fiquei, caramba, eu nunca dei aula de IELTS na minha vida, né? A minha experiência anterior era com o TOEFL. Nunca dei aula disso, não sei direito como é que funciona a prova, como é que eu vou fazer uma entrevista para uma escola que só trabalha com isso? Caramba, fiquei super agoniado assim. Aí eu disse, não, mas vamos lá, né? Eu vou chegar lá, vou ser sincero, vou falar a verdade. Se o cara quiser me contratar, ótimo. Se não, fazer o quê, né? Eu vou procurar outro emprego. Deixei o meu almoço pra lá, não comi, né? Aí a menina me explicou como é que chegava lá. Você pega o ônibus tal, aí da sua casa, meia hora você tá aqui, né? Me arrumei todo, fui pra lá, fiz a entrevista com o cara. E aí na entrevista eu fui bem sincero, nunca dei aula de IELTS, eu não sei como é que a prova funciona direito, a minha experiência é toda com o TOEFL, né? Aí, lógico, eu tive que ser um pouco mais ousado e eu disse a ele, mas se você me der uma oportunidade, lembrando que isso era no sábado, na segunda-feira eu posso chegar aqui e eu darei uma aula muito boa de IELTS para os alunos. Só preciso de alguns dias no final de semana para me organizar, para pegar um material, para aprender mais algumas coisas e aí eu darei uma ótima aula. Só que aí essa parte é mais engraçada. O cara olhou para mim, né? Isso era o dono da escola. Ele olhou para mim, ele riu e disse: "Você começa amanhã." E aí nesse momento, meu amigo, as pernas tremeram, né? Eu disse: "Tudo bem, vamos lá, eu aceito o desafio, sem problema nenhum, vamos embora. Agora eu preciso ir para casa me preparar." Né? Saí de lá, corri para casa. Eu acho que eu almocei no caminho, alguma coisa assim, ou até perdi a fome, nem lembro. Só sei que eu cheguei em casa, liguei, mandei mensagem, mandei e-mail, sinal de fumaça para todos os amigos que eu tinha e todos os colegas que eu tinha que trabalhavam com IELTS. Eu disse: me mandem todo o material que vocês têm, porque em menos de 24 horas eu tenho que dar uma aula de IELTS e essa aula tem que ser muito boa para o cara me contratar, né?
E assim aconteceu. Passei o resto do sábado que tinha todinho pegado mesmo no IELTS. Aprendi direitinho como é que a prova funcionava, varei a madrugada, cheguei lá no domingo de manhã, dei a aula, o cara estava assistindo, ele gostou e me contratou, né? Então lembrando que isso foi no segundo semestre de 2013, né? Eu fiquei nessa escola, acredito que de julho ou agosto, até minhas últimas semanas lá, que foram em dezembro, né? Dezembro foi quando eu precisei voltar para o Brasil, né? Que terminou o meu curso, e aí eu parei de dar aula de IELTS, né? Então, de lá para cá, são 7 anos de aula de IELTS. Beleza, galera? Era só isso que eu queria comentar nesse vídeo. Thank you very much. I'll see you in the next one.